What's up, guys? Eu sou o Teacher Douglas, bem-vindos de volta ao canal Inglês Sem To Be. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência em um intercâmbio na Inglaterra. Vou comparar quanto eu gastei naquela época e quanto esse mesmo intercâmbio custaria hoje. Então fica ligado. Editor, solta a vinheta. Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Inglês Sem To Be. E como eu falei na introdução desse vídeo, hoje eu vou contar pra vocês como é que eu fui parar na Inglaterra, o que aconteceu até eu chegar lá, vou abrir aqui os valores, quanto eu gastei na época, e no final do vídeo, então fica ligado até o final, eu vou te falar quanto custaria esse mesmo intercâmbio se você fosse fazer ele hoje. Em 2013, como eu falei pra vocês, eu terminei a faculdade, eu tava pra terminar a faculdade, e aí eu decidi que eu queria morar fora para melhorar o meu inglês, na verdade aprender inglês, né? E aí a gente começou a pesquisar vários locais, tal, e eu decidi que seria na Inglaterra. E uma das coisas mais importantes que me aconteceram é o seguinte, a minha família, por parte de pai, ela é de portugueses. Mas nessa época, em 2013, a gente ainda não tinha cidadania, a gente não tinha corrido atrás ainda de tirar isso. Uma parte da minha família já tinha, mas meu pai, meu irmão, a gente ainda estava correndo atrás dessas coisas. E eu estava naquela dúvida se valia a pena eu investir um dinheiro, na verdade meu pai investiu um dinheiro para terminar esse processo, ou se era melhor pegar essa grana e levar para o intercâmbio. E essa eu acho que foi uma das dicas mais importantes que eu tive para que as coisas dessem certo. Que foi até um amigo meu, o Adriano, que conversou comigo, que já tinha morado em Londres antes. Ele falou, Douglas, cara, investe no passaporte. Se você tem essa possibilidade, tira o passaporte porque faz toda a diferença lá na viagem. E é verdade, cara. Então, em 2013, 2014, eu tirei o meu passaporte português e junto também, né, a minha carteira de identificação. Então, isso aqui facilitou muito a minha vida lá na Inglaterra. Com esses documentos, né, eu pude trabalhar, eu pude ficar o tempo que eu quisesse no país sem nenhum tipo de problema. Então, se você está pensando em fazer um intercâmbio para a Europa e você tem essa chance de tirar uma cidadania de algum país europeu, a minha dica para você é investe, porque vale muito a pena. Em outros vídeos eu vou contar mais detalhes, mas assim, a sua vida vai ser completamente diferente com isso daqui. Legal, depois que eu tirei o passaporte, eu comecei a pesquisar escolas, pesquisar vários locais, entrar em contato com agências de intercâmbio. E depois de muita pesquisa, eu escolhi uma agência aqui de São Paulo, que eu nem sei se ela existe ainda, mas ela me direcionou para uma escola muito bacana, que é essa escola aqui, ó, a Oxford House College. Eles são uma empresa bem grande de intercâmbio. Eu dei uma pesquisada no site deles hoje e eles têm escolas em vários locais do mundo, não é só na Inglaterra. Eu vi que eles têm também na Irlanda, nos Estados Unidos, e em cada um desses países eles têm mais de uma escola. Na Inglaterra, por exemplo, eles têm 3 unidades, que é o centro de Londres, na avenida central ali, que chama Oxford Street, Richmond, que é uma cidade próxima, e em Stratford. E aí é para cada perfil de aluno. Eu particularmente escolhi ficar na Oxford Street, que é uma escola super bem localizada na principal avenida de Londres, e para mim a experiência foi fantástica. Eu posso falar que eu acertei em cheio na escola, porque os professores eram muito bons, eu caí numa turma com pessoas excelentes, eu tenho amigos até hoje. Você compra por semanas, né, o intercâmbio. Então eu escolhi um curso de 24 semanas, que dariam aí em meses aproximadamente 6 meses. E acertei esses valores aqui do Brasil. Na época, o editor vai colocar aqui do lado, ó, eu paguei 2.650 libras. Libras é o dinheiro lá da Inglaterra, né? A libra esterlina. Então, na época, eu paguei 2.650 libras nesse curso de 24 semanas. Só que eu peguei uma cotação muito menor do que está hoje, né? Na época, a libra estava custando R$ 3,70. Então, no total aí em reais, ó, eu paguei R$ 9.822. E como eu consegui essa grana? Eu trabalhava numa empresa e quando eu decidi que eu iria viajar, eu me desliguei dessa empresa, então eu recebi uma quantidade de dinheiro da minha rescisão. E na época eu tinha um carro também,
que acabamos vendendo e uma parte do dinheiro a gente usou também. E eu estudava das 3h30 da tarde às 6h30, todos os dias, de segunda a sexta. Por quê? Se você já foi no intercâmbio ou está pensando em fazer o intercâmbio, você vai ver que as escolas geralmente elas têm 3 ou 4 horários de aulas. Você pode estudar de manhã, você pode estudar perto do almoço, de tarde, como era o meu horário aqui, ou mais à noite. Só que existem diferenças de valores. Os horários da manhã e da noite geralmente são muito mais caros. Depois que eu fechei com a escola, o segundo passo foi ir atrás das passagens. Eu viajei pela TAM, um voo direto de 11 horas e 15 minutos. Nesse voo eu paguei R$ 2.386,62. Acredite ou não, naquela época o dólar estava R$ 2,40. É até difícil de imaginar isso hoje, né? Que o dólar tá aí a quase R$ 6. E como eu tava falando pra vocês, eu comprei a ida e a volta. A volta era pra 6 meses depois. Mas as coisas acabaram mudando. Eu alterei a data dessa volta porque eu fiquei lá entre os anos de 2014 e 2015. Depois que eu tava com o intercâmbio contratado, passagem fechada, eu precisei ir atrás da acomodação. E aí a própria agência me colocou em contato com uma proprietária que tinha casas lá em Londres e ela alugava quartos. E eu acabei pegando um quarto compartilhado e eu pagava 90 libras nesse quarto por semana. Depois de tudo certo, eu só precisei esperar chegar o dia da viagem. E eu estudava inglês há mais ou menos um ano já, como eu falei pra vocês, com um professor particular. Eu era um aluno bastante dedicado, eu estudava todos os dias, tinha um horário para estudar, uma agenda. Mas quando eu viajei e eu cheguei lá no aeroporto, se você já foi para um outro país, você sabe o que eu tô falando, você tá nervoso, você não entende muito bem ainda o que as pessoas estão falando, é tudo muito novo. E vocês acreditam que a companhia aérea perdeu minhas bagagens? E aí eu tava lá sem saber direito o que fazer, não achava minha bagagem, eu tive que pedir ajuda de um guarda. E aí o que aconteceu? Quando eu fui pegar minha documentação, ele viu meus 2 passaportes, o passaporte brasileiro e o português. E aí esse cara ficou todo desconfiado, me levou para uma sala, começou a fazer várias perguntas, eu não sabia muito bem como responder, tava nervoso ali, mas graças a Deus no final deu tudo certo e a companhia só tinha colocado minha bagagem numa outra esteira. Eu tava procurando na esteira do meu voo e por algum motivo a bagagem tava na esteira do lado. A própria pessoa que eu aluguei a casa, ela foi me buscar no aeroporto e me levou até onde eu ia morar, então foi tudo muito tranquilo nessa parte. Quando eu cheguei na casa, o pessoal foi muito legal comigo. E aí tem pequenas coisas que as pessoas fazem que marcam muito a gente, né? Eu lembro que eu cheguei num domingo à noite e eu encontrei uma pessoa que já morava lá, que é uma amiga minha até hoje, que chama Cássia. Ela tinha chegado algumas semanas antes e ela me perguntou: Douglas, você já sabe onde que é a sua escola? Você sabe como é que chega lá? Eu falei: meu, não sei nada. Então, num domingo à noite, ela falou assim: vamos lá, eu não tô fazendo nada, a gente vai junto, eu te mostro como é que chega. Aqui em Londres funciona assim, eles têm um cartão que chama Oyster, que funciona mais ou menos como o nosso bilhete único. E a cidade, ela é dividida em zonas. Então, pensa assim, a zona 1 ela é o centro, e a zona 2 são os bairros ao redor do centro, a zona 3 é mais distante, 4 e vai até a zona 9. Então, você compra o seu cartão por zonas. Como eu morava na zona 2, em um bairro chamado Canada Water, na Jubilee Line, ali da linha do metrô, e a minha escola ficava na zona 1, que é o centro de Londres, eu precisei comprar só o transporte entre essas duas zonas. E aí ela me ajudou, a gente fez a compra ali e foi muito tranquilo também. Esse cartão, ele custava na época 130 libras por um mês entre essas zonas. O que dá aí mais ou menos R$ 400 na cotação da época. Bom, o outro dia era segunda-feira e eu fui pra escola. E como eu falei, foi muito bacana essa experiência. Os professores eram muito bons, a estrutura da escola era excelente. Os alunos, os amigos que eu conheci lá. E uma coisa muito bacana que a escola tinha era que todos os dias depois da aula eles tinham atividades extras. Então os professores se reuniam com os alunos, e aí alunos de vários níveis de inglês, e saía todo mundo para um passeio para um parque, ou para um pub, ou para conhecer alguma coisa. E era uma ótima oportunidade para a gente treinar o nosso speaking e conversando com outros alunos de outros lugares do mundo, com os professores. Era muito legal mesmo. Eu estudei lá nessa escola, na Oxford House College, por 6 meses, aprendi muito lá. Terminei o curso deles, fui até o nível mais avançado, concluí lá com eles. E depois as coisas acabaram acontecendo, eu já estava trabalhando nessa época e acabei ficando por lá mais um pouco.
Como eu prometi no início desse vídeo, eu vou mostrar aqui quanto eu gastei nesse intercâmbio lá em 2014 e quanto esse mesmo intercâmbio custaria hoje. Eu investi naquela época, o editor vai colocar aqui do lado, ó, no curso de 6 meses, o equivalente a R$ 9.822,14. Nas passagens aéreas com a TAM, eu paguei num voo direto de São Paulo para Londres R$ 2.386,62. A princípio, eu fechei 4 semanas de hospedagem, depois eu fui renovando lá. Então o meu investimento foi R$ 1.332 de hospedagem. E o primeiro mês do meu cartão de transporte Oyster, eu paguei R$ 525,77. E nas primeiras 4 semanas, eu gastei aí o equivalente a R$ 500 de alimentação. Então, no total, eu tive um investimento de R$ 14.566,53. Depois das primeiras semanas, eu arrumei emprego e conseguia me sustentar já com o meu salário de lá. Por isso que eu não coloquei nessa conta aqui. Nos valores de hoje, olha só como seria. A escola, eu entrei no site deles nessa semana e os valores não mudaram muito. Então, eles estão cobrando 2.790 libras nesse curso de 6 meses. Só que o valor da libra aumentou muito. Na cotação de hoje, do dia desse vídeo, está R$ 7,80. O que equivale a R$ 21.762. Editor, coloca aqui do lado, ó, o curso. De passagem, a TAM não tem mais voo direto de São Paulo para Londres. Pelo menos na minha pesquisa de hoje não apareceu. Existem outras empresas que fazem. O valor mais barato está R$ 4.110. A hospedagem em um quarto parecido com o que eu morava, na mesma região ali, hoje fica em média de 110 libras por semana. Durante 6 meses, seria um investimento de R$ 20.592. O cartão de transporte Oyster, na data de hoje, ele custa 142 libras e 10 cents por mês para se locomover entre as zonas 1 e 2. Em 6 meses, o seu gasto seria de R$ 6.650,28. E para fechar, uma semana de mercado. Em um outro vídeo eu vou contar melhor, mas principalmente na Inglaterra, é muito comum o salário ser por semana e não por mês. Por isso que as contas aqui que eu estou fazendo, a maioria são em semanas. Hoje, o gasto médio com alimentação por semana é de 40 libras. Então, em 6 meses, você iria gastar algo em torno de R$ 7.488. No total, esse mesmo intercâmbio nessa escola, no total, hoje, um intercâmbio desse custaria R$ 60.602,28. Então me conta aí, o que você acha? Se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já fez um intercâmbio, para onde você foi, qual foi seu investimento, ou se você está planejando algum intercâmbio para algum lugar, comenta aqui para a gente conversar. Pessoal, eu queria lembrar das nossas redes sociais, aqui está o Instagram do canal, o meu e-mail também. Se você quiser conversar comigo lá no Instagram, tem várias dicas por lá também. Ou quiser mandar uma ideia de vídeo, uma pergunta, uma sugestão no meu e-mail, eu com certeza vou gravar um vídeo para você. Eu vou deixar aqui no final 2 vídeos que eu gravei. O primeiro falando como eu odiava o verbo to be e hoje sou fluente em inglês. E o segundo, uma dica mágica muito legal para fazer perguntas em inglês. Corre lá para assistir. Eu sou o Teacher Douglas e esse é o canal Inglês Sem To Be.